Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer exemplos de curvas de níveis e com essas curvas de níveis a gente vai fazer alguns gráficos que é possível desenhar. Então, o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar é essa aqui. É um clássico que em muitos lugares você vai ver que já é o paraboloide. Mas, então vamos esboçar isso. Como que a gente faz? Vamos supor que eu esqueci, ou eu não sabia. Então, primeiro, esboça as curvas de níveis. O que significa isso? Esboçar as curvas de níveis é dar constante para isso e desenhar no plano x e y. Ou seja, o que eu vou fazer? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a k, e começo a dar valores para cá. Muitas vezes a gente gosta de começar com positivo, mas vamos começar no negativo. Se k igual a menos 1, implica que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos 1, o que implica que é o conjunto vazio. Não tem nenhum ponto que isso aqui vai dar menos 1. Para k igual a 0, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0, o que implica que x é igual a y, que é igual a 0. Soma de dois quadrados igual a 0. Só existe um jeito. Se isso aqui for 0, isso for 0. Porque se for diferente de 0, já dá positivo. Se dá positivo, passa para lá negativo. Para k igual a 1, nós temos o seguinte. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, é o círculo de raio 1. E para k igual a qualquer coisa, vamos chamar de k, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. Círculo de centro zero e raio raiz de k. Então, se a gente for fazer o esboço dessas figuras, deixa eu já apagar aqui que já não me interessa muita coisa. Bem, isso aqui tudo não me interessa. A curva de nível é o seguinte. Eixo x, eixo y e um monte de círculos concêntricos. Isso aqui é com o zero. Então, normalmente gostamos de colocar k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, e aqui até aqui o raio é 1, daqui até aqui o raio é raiz de 2. Porque quando k é igual a 2, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, que é raiz de 2 ao quadrado e assim vai. Então, quem é as curvas de níveis? As curvas de níveis eu posso ver como a sombra da minha superfície. Ou seja, ou de outra maneira, o que significa a curva de nível 1? A curva de nível 1, ou melhor, curva de nível 0. A curva de nível 0 é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Só tem um ponto. Agora, negativo, a gente viu que é vazio. Não tem ponto nenhum. Positivo, a gente começa a ver que é círculos. Então, para cada z um pouquinho positivo, ou seja, estou cortando para o plano z igual a 1, z igual a 2, tudo que tem direito. São círculos cada vez maiores. Agora a pergunta é, como que eu ligo esses círculos? Você pode ligar por uma reta, aí vai ser um cone, pode ligar por uma parábola, é o paraboloide, pode ligar por qualquer figura, mas espera aí, é um deles só, tem que tomar cuidado. Então, a ideia é achar essa envoltória aqui. Se a gente souber, por exemplo, quanto vale isso aqui, que acontece exatamente no plano YZ, a gente sabe a figura toda. O que acontece aqui gira. Então, vamos descobrir quem é. Uma maneira de descobrir quem é o seguinte. Faça x igual a 0.
Então, eu tenho que z é igual a y ao quadrado. Se z é igual a y ao quadrado, não sei exatamente o que acontece em tudo. Eu sei que é um monte de círculos. Mas x igual a 0, eu estou cortando para cá. Ou seja, estou fazendo toda a figura no plano YZ. No plano YZ, eu sei que é uma parábola. E minhas curvas de níveis são círculos. Então eu vou fazer algumas projeções aqui. E, portanto, nós temos o que a gente chama de parabolagem. Um pouquinho. Continua. Mas a ideia é que agora é um parabolóide. Você pega uma parábola, olha. Essa é a figura, uma cuita. O segundo exemplo, é mais para abrir um pouquinho a mente, está bem? É o seguinte. É o mesmo estilo, esboço as curvas de níveis, e encontre o gráfico. Na letra A, vamos colocar vários valores para cá, mas com certeza K tem que ser maior que 0. Então, 1 sobre x2 mais 2y2 é igual a K, o que implica que x2 mais 2y2 é igual a 1 sobre K. E começa a dar valores para cá. Vamos começar para K igual a 1. Para K igual a 1, nós temos a seguinte superfície. Ou a seguinte curva. Está aqui o meu eixo x, está aqui o meu eixo y. x2 mais 2y2 igual a 1. Elipse. Elipse cuja o eixo maior está no eixo x e o eixo menor está no eixo y. Como que eu lembro disso? Bem, um dos jeitos de lembrar isso, que pelo menos eu faço, é o seguinte. Coloco x igual a 0. Se x igual a 0, o y com certeza tem que ser menor que 1. O módulo de y. Y² é igual a 1 meio, etc. E se eu fizer y igual a 0, x igual a 1. Então, x igual a 1 está mais largo, y igual a alguma coisa menor que 1. Está mais fino. Então, vai ser uma elipse mais fina aqui, mais larga aqui. Aí é meu desenho que não ajuda. Então, esse aqui é o meu K igual a 1. K igual a 0 não vai ocorrer nunca. Vou botar aqui. K igual a 1. K igual a 2. Quando K igual a 2, o que acontece? Fica um meio. Então, vai ser a minha elipse, só que ainda vai ser menor. Mais para cá. Cada vez que K vai aumentando, minha elipse vai diminuindo. E cada vez que K vai diminuindo, minha elipse... Agora está quase em círculo isso aqui, né? Minha elipse vai aumentando. É inversamente proporcional para a frente. Ou seja, se K aumenta, o meu círculo diminui, minha elipse diminui. Se K diminui, minha elipse aumenta. Então, a figura que nós vamos ter é o seguinte. X, Y, Z. Como que eu disse, o Z é sempre maior que 0. Tem que olhar isso. E o que acontece é, cada vez que eu estou próximo de 0, meu raio vai tender a infinito. Então, é só olhar aqui, cada vez que o K fica tão próximo de 0, minha elipse fica tão grande quanto fiquei. Mas, vamos colocar o Z igual a 1 aqui. O Z igual a 1, minha elipse. No Z igual a 2, uma elipse menor. No Z igual a 3, uma elipse menor ainda. No Z igual a meio, uma elipse maior. Então, a única coisa que eu preciso agora é saber a envoltória.
Como que eu sei envoltória? Faz x igual a 0, z igual a 1 sobre 2y². Então fica uma coisa desse sentido aqui. Então, só para fazer uma coisa que eu gosto de explicar é o seguinte. x² mais 2y² é uma elipse. Claro que aqui você vai desenhar uma elipse melhor que a minha, muitas vezes. Eu vou fazer a figura não ficou muito bom. Mas, em compensação, quando a gente vai projetar círculos ou projetar elipse, no fundo é a mesma coisa. A gente está desenhando um papel. Mas o importante dessa figura toda vai ser essa envoltória aqui. Achou a envoltória, achou isso, temos tudo. E, só para dizer isso, abre um pouquinho a mente. Elipse, círculos, em projeção, não faz tanta diferença. Esse item C, esse questão 3, né, foi mais para esboçar o gráfico mesmo. A gente já vê direto que as curvas de níveis são círculos. E o gráfico vai ser o seguinte. X, Y, Z. Nós fazemos x igual a 0. Se x igual a 0, z igual a módulo de y. E um monte de círculos. É o cone. Eu gosto de falar dessa porque muita gente esquece, confunde isso com isso. Lembra que a gente tem que fazer envoltória, um paraboloide todo diferente de um cone. E peço para sempre lembrar disso. Quádricas, ou seja, coisas desse tipo aqui, temos que saber de cor. Figuras. Poucas figuras a gente sabe fazer no R3 e as poucas a gente não souber direito, não ter problema. Essa última aqui, eu falo que é mais por classe mesmo. É porque é clássico. Sempre aparece esse problema na maioria dos livros. Gosto de fazer a curva de nível e o gráfico dessa função. É uma coisa que eu vou já deixar claro. É complicado fazer. Particularmente, eu nunca vi alguém conseguir fazer, nenhum aluno, isso também me incluo nisso, de conseguir fazer isso aqui sozinho. E o ponto é que esse tipo de equação vai me servir para exemplos lá no futuro para falar de pontos críticos. Ela tem uma propriedade interessante. Eu vou falar um pouquinho rapidamente, mas antes de tudo eu vou fazer os gráficos dela. Então, a primeira coisa que a gente faz é curvas de níveis. As curvas de níveis é o seguinte, z igual a 0, módulo de y igual a módulo de x. Tá? Y² igual a x², etc. Então, módulo de y é igual a módulo de x. É essa reta. Z igual a 1 vai dar y² menos x² igual a 1. A gente sabe que é uma hipérbole. E eu, particularmente, eu sempre confundo se é assim ou se é aqui. Né? Ou se é esse aqui, o rosa, ou é esse aqui, o amarelo. Um jeito que eu uso para lembrar é o seguinte. Por exemplo, y pode ser igual a 0? Se y pode ser igual a 0, vamos ver, menos x² igual a 1, x² igual a menos 1, não pode. Se não pode, se fosse esse, o y em algum momento seria 0. Então não é esse, logo é esse. Então, o amarelo é esse aqui. E cada vez que o z vai aumentando, a hipérbole vai ficando mais aberta e mais espaçada. Essa distância aqui fica maior. E quando agora o z pode ser negativo, tá? Os outros exemplos não podia, mas esse pode. Z igual a menos 1 e z igual a menos 2, mais aberto. Também são hipérboles. E agora o que a gente vai fazer? Essa é a sombra. Baseado que essa é a sombra, acho o gráfico. Ou seja, como se fosse, pensa naquela brincadeira. Se é a sombra, é como se eu quisesse puxar a sombra para cá para fazer minha superfície.
Complicado fazer isso. Quem quiser se sentir desafiado, à vontade. Eu nunca vi alguém acertar. Então, para o vídeo, quem quiser e tente. Ou ver depois, e não vale usar o caderno. Não vale usar livro, não vale usar nada. Aí você vai ver que é complicado mesmo. Então, a ideia é o seguinte. A primeira coisa que eu faço é trabalhar com x igual a zero. Se x igual a zero, z igual a y quadrado. Z igual a y quadrado é uma parábola. Tá? Essa parábola aqui. Cada ponto da parábola, ou seja, quando eu corto com z igual a k, vai dar minha hipérbole. Essa hipérbole aqui. Como vai dar essa hipérbole? Olha, o eixo y agora está para cá. Então vai ser essa hipérbole aqui. Tá. Então em cada ponto uma hipérbole, tudo bonito. Aí aqui embaixo ainda tem uma reta que vocês não vão ver, duas retas que vocês não vão ver com tanta facilidade. Está totalmente contido aqui, z igual a zero. Só que, de repente, eu vou ter que pegar a parte negativa. E a parte negativa do jeito que a gente projeta aqui é complicado já. Estamos desenhando um papel, imagine projetar tudo. Mas a questão principal é o seguinte, na parte negativa, nós temos também uma outra parábola. Né? Só fazer y igual a zero. Então, z igual a menos x ao quadrado. Uma parábola está assim, a outra parábola está aqui. Indo para vocês. Em cada um ponto dessa parábola, também nós temos hipérboles. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Aqui, hipérboles assim, e depois hipérboles aqui embaixo. E no fundo, a figura que a gente tem, quando vai tentar ligar todos os traços e exige um pouquinho de geometria, o que eu já digo que eu não tenho, mas a figura é o seguinte. Vou desenhar aqui um pouquinho maior. Aqui, eu desenho em amarelo. Desenhar aqui. Desenhar aqui. Tá? É essa figura aproximadamente. Então eu vou explicar o que está acontecendo aqui nessa figura. Tá? Deixa eu desenhar. Está muito forte. Tá? O que acontece na figura é o seguinte. A gente chama isso aqui de sela, de cavalo. E a ideia é o seguinte. Nesse ponto, aqui em cima, você pensa que um homem, aqui estaria a cabeça do cavalo, aí eu não vou saber desenhar mesmo. Tá? A cabeça do cavalo está aqui. Então, a pessoa fica sentada olhando para cá, para a direita, e as pernas para encaixar aqui. Porque pensa assim, um está assim, o outro está para cá. Então ele coloca as pernas aqui para cavalgar para cá. E essa é a figura que a gente consegue imaginar. Por isso que a gente chama muitas vezes de sela de cavalo. Eu desenho mais ou menos assim. E para que serve isso? Essencialmente, ela tem uma propriedade interessante que vai ser usada mais tarde, que é o seguinte. Repara o que está acontecendo aqui na equação. Quando x igual a zero, z é igual a y ao quadrado, e quando y é igual a zero, implica que z é igual a menos x ao quadrado. Então, numa das direções é o ponto de mínimo, e na outra direção é ponto de máximo. Isso aqui, eu já vou falar que não tem nada a ver com inflexão, a gente vai ver mais tarde que a gente chama
Pontos com essa característica, que é complicado desenhar, é chamado ponto de Sella. Ela vai aparecer naturalmente, pelo menos para classificar pontos críticos, tem várias ocasiões. E ela é o exemplo, é o único exemplo que satisfaz uma coisa dessa no sentido local. A gente vai ver isso aqui com mais detalhe, mas bem mais à frente. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.